Olá, seja bem-vindo a mais nova edição do projeto Letras em Foco. Nós teremos 4 comunicações de um doutorando e 3 graduandos do curso de letras. A nossa primeira comunicação será feita pela Ana Luísa de Souza Rocha. Ela é acadêmica de letras da UFAM, estudante de letras e língua e literatura portuguesa, tem interesse nas áreas de linguística, língua latina, literatura portuguesa e brasileira e literatura infantil. A comunicação da Ana intitula-se A Significação da Personagem Catarina do conto Laços de Família, de Clarice Lispector, através da crítica psicanalítica. A Ana Luísa irá, nessa comunicação, apresentar a significação da personagem Catarina do conto Laços de Família, de Clarice Lispector, através da crítica psicanalítica, fundamentada nos estudos de Freud e Lacan, entendendo sua configuração psicológica e de que forma ela influencia na sua relação consigo mesma e com outros personagens. A segunda comunicação será do Alex Rogério Silva, mestre em História e Cultura Social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campos de Franca. Doutorando em Estudos de Literatura pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, tem experiência em pesquisa na área de História, com ênfase em História medieval e moderna, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Europa medieval e moderna, estudos literários com cantigas medievais, Inquisição, religião e religiosidade no medievo e na modernidade, e na área do patrimônio histórico e cultural e memória de museus. A comunicação do Alex Rogério intitula-se As Representações de Maria na Literatura Medieval, escrita em galego-português, uma interpretação das cantigas de Santa Maria Dom Afonso X, o Sábio. Essa comunicação ela visa, partindo da análise interdisciplinar baseada nos estudos de literatura e história, apresentar a investigação de doutorado em andamento, que tem o objetivo de compreender as representações simbólicas da figura de Maria presente na literatura medieval, escrita em galego-português, a partir das cantigas de Santa Maria, de Dom Afonso X, e analisar como tais representações traduziam o imaginário social e o pensamento do período. A terceira comunicação será realizada pelo Danton da Almeida, também acadêmico de letras da UFAM. Ele participou da Mobilidade Acadêmica Nacional por meio do programa Andifes, no segundo semestre de 2018, na Universidade Federal de Santa Catarina. Deve ter sido teu colega, Alex. Voluntário no programa de residência pedagógica CAPES, no ano de 2018 a 2020, pesquisador no período de 2018 a 2020, PIBIC, UFAM e FAPEAM, atua como bolsista pedagógico no Centro de Estudos de Língua CEL, com uma turma de português como língua estrangeira, PLE. No presente, ele é voluntário no programa Educação Tutorial PET, Conexões Urbanas. É agente de pesquisa e mapeamento na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Atua na área de linguística com ênfase na teoria e análise linguística. Meu amigo, você dorme? Tem que fazer uma gracinha, gente, senão não sou eu. Essa terceira comunicação tem por título O Ensino da Língua Portuguesa em uma Escola Manauara. Relato de experiência a partir do programa de residência pedagógica Subprojeto Língua Portuguesa. Tendo aí a apresentação do Danton, essa comunicação pretende descrever como os residentes lecionaram a língua portuguesa no ensino fundamental e médio, bem como discorrer sobre os recursos de análise linguística, predição e os eixos da gramática como atividade reflexiva, gramática, produção de sentidos e gramática, norma de variedade, partindo do pressuposto de que o ensino da língua portuguesa, ou melhor, da gramática normativa, tornou-se, nos últimos anos, recorrente em sala de aula, ao se pautar na normatização imposta pelos materiais didáticos, nos processos seletivos em órgãos públicos e principalmente no modo em que os professores de língua portuguesa conduzem suas aulas. Nossa última comunicação
será feita pela Vanessa Lara de Souza Santos, graduanda também de Letras da Universidade Federal do Amazonas, atuou como bolsista CNPq 2018-2019 em projeto de iniciação científica intitulado Variação em Coda Silábica no Falar dos Moradores da cidade de Tonantins, Amazonas. Atualmente, ela é voluntária no projeto Para a História do Português do Amazonas, como também é voluntária do Grupo de Estudos Linguísticos do Amazonas. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em sociolinguística e linguística histórica. A comunicação da Vanessa é intitulada O C em Coda Silábica, uma abordagem sociolinguística do falar dos moradores da cidade de Tonantins, no Amazonas. Em resumo, essa comunicação vai apresentar dados da pesquisa de cunho variacionista que investiga a variação do C em coda silábica no falar amazonense, a partir de dados de moradores de Tonantins, Amazonas. A fim de contribuir com o conhecimento das áreas dialetais brasileiras, a pesquisadora descreverá quais as variantes do fenômeno em foco caracterizam o falar dos habitantes da cidade investigada, assim como o resultado de análise de quais grupos de fatores linguísticos, tonicidade e contexto seguinte, e extralinguísticos, idade, escolaridade, sexo, mobilidade e localismo, atuaram ou não sobre as variantes descritas. É isso que nós prometemos esta tarde, senhores convidados, participantes deste momento do Greenplexa. Conhecer um pouco de Maria, conhecer um pouco do SAM, conhecer um pouco do trabalho no Resistência Pedagógica e também conhecer um pouco dos laços de família. Com você, Ana Luísa, a sua apresentação. Boa tarde. O título da minha apresentação é A Significação da Personagem Catarina no conto Laços de Família de Clarice Lispector. Segundo Luiz Augusto Fichte, a literatura de Clarice Lispector é uma literatura intimista, ou seja, ela permite que o leitor possua uma visão da configuração psicológica do personagem. E por isso, ela pode ser analisada através da crítica psicanalítica, que tem as suas bases em Freud e em Lacan. O conto Laços de Família, ao contrário do que o título possa levar a imaginar, ele vai falar sobre uma família que tem laços muito frágeis e que possui muitos problemas que estão ali escondidos e precisam ser revistos para que eles possam voltar a viver normalmente. Essa família ela é composta por Catarina, Severina, que é a mãe de Catarina, Antônio, que é o marido de Catarina, e o filho de Catarina, ele não é nomeado, ele é apenas descrito como um menino magro e nervoso. A Catarina, que é a personagem que eu vou analisar mais profundamente, ela possui um processo de significação incompleta. Segundo Freud, ela não tem a sua significação completa porque ela não conseguiu superar o complexo de Édipo feminino. O complexo de Édipo feminino consiste em quando a menina se apaixona pelo pai e ela vê na mãe uma rival. Só que ao mesmo tempo ela percebe que ela precisa ter ações semelhantes à mãe para que o pai goste dela. E Catarina não conseguiu superar esse complexo. Então, até a vida adulta, ela continua mantendo o desejo de ser uma mulher forte e severa como a mãe, o que faz com que ela esteja sempre reprimindo os seus sentimentos, porque ela entende que se eles forem expostos, os outros vão perceber que, na verdade, ela é vulnerável. Se esse complexo não for superado, a menina pode vir a ter dificuldades na sua relação com a mãe e nos seus relacionamentos amorosos. Segundo Lacan, o motivo da Catarina não ter a sua significação completa é porque ela não superou a fase do espelho, também chamada de metáfora do espelho. Lacan compara a aquisição da linguagem com a aquisição da consciência. Ele afirma que, assim como o significado e o significante estão numa relação arbitrária de complemento, a criança, antes da aquisição da consciência, ela vê o seu significado na mãe. E ela acredita que ela precisa se espelhar na mãe e começa a ter relações, ter ações, reproduzir ações semelhantes à mãe.
Quando a criança percebe que o seu significado não está na mãe, que a mãe é uma pessoa completamente diferente, ela entra em busca por esse significado, o que na linguagem é chamado de pós-estruturalismo. Porém, a Catarina, ela não passou por esse processo. Ela continua a ver o seu significado na mãe e ela não consegue ser ela mesma. Então, ela vai ter muitas dificuldades na vida por causa disso. Bom, segundo Freud, tem o ego, que é uma espécie de balança que controla o superego e o inconsciente. Os dois eles têm que estar sempre equilibrados para que a pessoa não desenvolva nenhuma neurose. E na vida de Catarina, eles estão desequilibrados, porque Catarina está com o superego lá em cima e está reprimindo o inconsciente a todo instante. Ela controla excessivamente a vida dela, como a gente pode perceber nesse trecho. Viviam tão tranquilos que, se aproximava um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não vamos ridicularmente usá-lo. Ela não se permite se sentir alegria. E esse desejo de sentir alegria vai ficando preso no seu inconsciente, mas o inconsciente sempre arranja uma forma de se manifestar. E a forma que ele encontra na Catarina é através dos olhos. Felizmente, nunca precisava rir de fato quando tinha vontade de rir. Seus olhos tomavam uma expressão esperta e contida, tornavam-se mais estrábicos, e o riso saía pelos olhos. O Terry Egerton vai dizer que podemos ter certos desejos inconscientes que não serão negados, mas que também não ousam encontrar um escoadouro prático. Nessa situação, o desejo força sua saída do inconsciente, o ego bloqueia-o defensivamente, e o resultado desse conflito interno é o que chamamos de neurose. Isso acontece com a Catarina. Ela tem um desejo inconsciente de ser uma pessoa alegre, de demonstrar seus sentimentos, mas ela não consegue encontrar um escoadouro para isso. Então o desejo fica forçando sua saída pelos olhos, que ela ri pelos olhos, e o ego bloqueia. E ela acaba desenvolvendo uma neurose. A neurose que a Catarina desenvolve é de cumprir uma rotina que não é uma rotina milimetramente cronometrada, porque ela acredita que se ela não tiver nenhuma emoção no seu dia a dia, se ela não tiver nenhum imprevisto, ela vai conseguir aparentar ser a pessoa severa e forte igual a mãe. Se ela tiver imprevisto, se ela tiver momentos de alegria, momentos de tristeza, ela vai mostrar o que ela não quer demonstrar, que é que ela é frágil. Freud diz também que outra consequência do complexo de Édipo são as piadas. As piadas para Freud, elas não têm um conteúdo engraçado, elas têm um conteúdo extremamente agressivo. E Catarina, ela faz piadas para si mesma, para tentar se convencer de que a relação com a mãe dela é uma relação engraçada. Mas depois ela demonstra o conteúdo agressivo dessa piada. A filha observava divertida. Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos. E o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue, como se mãe e filha fossem vida e repugnância. Não, não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía, era isso. Então a piada dela esconde o quanto ela é magoada com a mãe, enquanto elas têm coisas mal resolvidas. E no final do conto, quando Catarina finalmente consegue perdoar a mãe dela, ela encontra sua significação, porque ela percebe que ela não precisa mais ser igual à mãe. Ela pode ser ela mesma, ela pode sentir alegria. E ela finalmente consegue rir com o corpo todo. Com os olhos sorrindo de sua mentira necessária e, sobretudo, da própria tolice,
Fugindo de Severina, a mulher inesperadamente riu de fato para o menino, não só com os olhos, o corpo todo riu quebrado, quebrado o involucro, e uma aspereza aparecendo como uma rouquidão. Essas são as referências do meu trabalho. Muito obrigada. Vamos então, neste momento, ao nosso próximo palestrante, Alex Rogério. A intitulada minha pesquisa de doutorado, ela chama-se As Representações de Maria na Literatura Medieval Escrita em Galego-Português, uma interpretação das cantigas de Santa Maria de Dom Afonso X, Sábio. Ela é orientada pela professora doutora Joyce Rodrigues Ferraz Infante, que é da UFSCar, e pela professora doutora Maria Isabel Morran Cabanhas, que é da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Então, agora eu vou começar a leitura, como eu disse, porque conversei com a professora Alcione antes, quando a gente começa a falar de um assunto que a gente gosta, a gente vai e a gente não vê o tempo. E aí os questionamentos e maiores detalhes a gente deixa para o final, tá bom? Então eu vou começar a leitura. Na Idade Média, a religiosidade foi um fator preponderante e tem merecido inúmeros estudos nas mais diversas áreas do conhecimento. As análises literárias, socioculturais e históricas sobre as representações do divino no imaginário popular têm um espaço significativo dentro destes estudos, na tentativa de compreender a consciência coletiva da fé que permeava os homens e as mulheres do período, entender as ações por parte da Igreja para evangelizar, bem como para impor modelos de conduta. Como salienta a professora Viviane Cunha, da UFMG, a figura de Maria começou a despertar o interesse dos eruditos ainda na Antiguidade. Abre aspas. Os principais eruditos, teólogos, que se dedicaram aos estudos marianos, há que citar-se o precursor São Justino, que se referiu a ela como a Virgem e que formulou o binômio Eva-Maria, Santo Irineu, bispo de Lyon, que esboçou uma teoria sobre Maria, na qual denominou Maria mãe da Igreja e a considerou como a nova Eva, que veio para redimir a humanidade dos pecados cometidos pela primeira mulher. Orígenes, teólogo da escola de Alexandria, utilizou a expressão Theotokos ou Deigenitrix, a mãe de Deus, para se referir a Maria, termo que foi incorporado à liturgia oriental desde a primeira metade do século III. Os pais da Igreja foram os primeiros cantores de Maria, particularmente Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo e São Agostinho, que enriqueceram os estudos marianos do ponto de vista teórico. E nos séculos VII e VIII, São João Damasceno ajudou a propagar a veneração mariana no Oriente. Posteriormente, a veneração popular e a reflexão dos intelectuais engrandeceram a imagem de Maria e a associaram aos seus grandes milagres. Bernardo de Claraval foi um desses eruditos que, no século XIII, aderiram ao culto de Maria e foi possivelmente o autor do Salve Rainha. Fecha aspas. O culto mariano, conforme já mencionado, nasceu no Oriente por meio da liturgia e ganhou força a partir do Concílio de Éfeso, no ano de 431, ocasião em que Maria foi proclamada Mãe de Deus. No Ocidente, tal culto teve origem no século V da era cristã e no século IX, durante o reinado de Carlos Magno, Maria passou a ser representada como rainha e defensora de vários reinos que ainda estavam se constituindo. Na Península Ibérica, por sua vez, o culto mariano esteve presente desde a época visigótica. O ápice do culto no Ocidente deu-se no século XIII, no tempo das catedrais, de acordo com George Duby, momento em que grande parte dessas construções e outras obras artísticas foram consagradas à Virgem. Em se tratando da literatura, o auge do culto mariano no Ocidente deu-se concomitantemente ao desenvolvimento do trovadorismo, marcado pelas canções de amor à dama, a recusa aos outros amores e o amor platônico provenientes da literatura provençal,
e exportados aos ambientes cortesãos ibéricos através da lírica galego-portuguesa, que se tornou a língua mais utilizada para a construção destes cantares. Esta corrente secular encontrou terreno fértil na literatura religiosa, de modo que La Senhora Celestial desplaza a laterrena em la lírica occitana. El culto mariano lega lucumen y los poetas vuelven a lo divino las formas poéticas que los cantos del amor humano. Então, essa é a fala da professora Márcia Ávila, que é uma professora espanhola. Segundo Luciana Massas Ávila, essa literatura foi possível pois a literatura mariana forma parte de uma expressão de uma nova religiosidade, mais íntima e cercana, que humaniza as pessoas divinas e manifesta a devoção popular baixo a influência da espiritualidade dos cistercienses e das novas ordens, principalmente a da ordem franciscana, que nasce nesse século XIII, junto também com a ordem dos dominicanos. Nessa literatura, segundo a professora Ângela Vaz Leão, que é professora emérita da UFMG e da PUC Minas, eram narrados milagres, todos eles destinados a celebrar a Mãe de Deus. Misturavam fatos históricos com lendas antigas, enraizadas às vezes no folclore pagão, incluindo ainda criações pessoais alimentadas pelo imaginário coletivo da época. E pouco a pouco, à medida que passava o tempo, essa matéria ia sendo registrada pela letra de algum clérigo ligado a algum santuário específico. A partir do final do século XII, multiplicam-se as traduções e adaptações que tornam as narrativas acessíveis à pequena parte alfabetizada das populações de línguas românicas e germânicas. Finalmente, no século XIII, surgem nos diferentes vernáculos criações de grandes poetas que aproveitam o material acumulado e ainda se abastecem da tradição oral, enriquecendo, às vezes, suas coleções com músicas e miniaturas. Fecha as aspas. O Corpus das Cantigas de Santa Maria, que é o corpus literário que eu trabalho nessa investigação de doutorado em andamento, corresponde a 4 manuscritos de extensão desigual e escritos em galego e português, totalizando 427 cantigas, mas que, descontadas 7 repetições, reduzem-se a 420. 2 desses manuscritos estão guardados hoje na Biblioteca do Escorial, na Espanha. Um deles, embora seja proveniente de Toledo, encontra-se na Biblioteca Nacional de Madrid, também na Espanha, e o último está localizado na Biblioteca Nacional de Florença, na Itália. As composições são acompanhadas de partituras e iluminuras, o que comprova a amplitude da obra no que se refere ao registro literário, histórico, artístico e musical. As cantigas distribuem-se em 2 categorias, as de milagre e as de louvor. Por meio dessas narrativas, além do relato dos milagres através da intervenção de Maria e dos louvores que lhe são oferecidos, são apresentados nos modelos de conduta. Por intermédio do caráter exemplar de Maria, o caminho cristão vai sendo desenhado como o único trajeto em direção à salvação da alma. No que tange à escrita das cantigas, percebemos que os poetas fizeram uso de vários adjetivos e metáforas para se referirem a Maria, de modo a construir representações que a enaltecesse. Alguns desses adjetivos, tais como santa, madre e virgem, possuem raízes teológicas, raízes religiosas, que exaltam suas características ligadas ao divino. Entretanto, outros adjetivos, como Senhor e Reina, indicam ideias ligadas ao contexto político e social da época para dar à imagem mariana traços psicológicos terrestres, de forma a parecer mais próxima dos homens e mulheres que ouviam as canções. Embora Clodovis-Boff, que é um teólogo, ressalte que a representação de Maria no Ocidente amparou-se em uma teoria patrística muito mais acentuada do que uma representação política e social, observamos que a conotação política era, por vezes, levada em consideração. Exemplo disso são as afirmações dos reis cristãos que intitulavam Regina, Domina e a Imperatrix. E isso não passou desapercebido
nas cantigas de Santa Maria, já que tais termos também foram empregados nos poemas. Além disso, liga-se ao fato do projeto ter sido empreendido por iniciativa régia. A partir do exposto, nosso intuito nessa pesquisa de doutorado em andamento é mapear essas representações simbólicas da figura de Maria na Baixa Idade Média, presentes na literatura escrita em galego-português a partir da obra Cantigas de Santa Maria, de Dom Afonso X, na tentativa de compreender como e a partir de quais fundamentos Maria foi retratada, bem como analisar, por meio das alegorias presentes nessa literatura, as representações coletivas do período no tocante à devoção mariana e nos modelos moralizantes de conduta. Com relação ao referencial teórico e metodologia de análise, percebemos que as reflexões de Antônio Cândido são muito importantes para a construção do suporte teórico. Consideraremos as representações simbólicas de Maria como um construto oriundo de eventos sociais políticos e de aspectos religiosos teológicos, e com isso núcleos de elaboração estética nos textos literários presentes nas cantigas de Santa Maria, encarando a literatura enquanto um produto social. Como Antônio Cândido assinala, é importante investigar as influências concretas exercidas pelos fatores socioculturais presentes nas obras. Dessa forma, levaremos em consideração, na produção dos textos, os fatores como as necessidades interiores desses escritores em seu momento histórico, as escolhas dos temas, as formas e a influência do meio social para sua fecundação. Assim, abre aspas. Como se vê, não convém separar a repercussão da obra da sua feitura, pois sociologicamente, ao menos, ela só está acabada no momento em que a repercute e atua, porque sociologicamente a arte é um sistema simbólico de comunicação interhumana, e como tal interessa ao sociólogo. Ora, todo processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista, um comunicado, ou seja, a obra, um comunicando que é o público a que se dirige. Graças a isso, define-se o quarto elemento do processo, o seu efeito. Fecha aspas. Além disso, partiremos também do referencial do teórico do historiador Roger Chartier, com relação ao conceito de representação, que se constitui uma proposta de investigação de como as práticas sociais são efetivadas e como as representações são construídas, buscando perceber as representações como construções que os grupos fazem sobre as suas práticas, sendo que essas práticas não são possíveis de serem percebidas em sua integridade plena. Elas somente existem enquanto representações. Fecha aspas. Para o historiador, as representações dizem respeito ao modo como, em diferentes tempos e lugares, a realidade social é construída por meio de classificações, divisões e delimitações. Tais esquemas criam figuras que dotam o presente de sentido, pois são historicamente construídos e determinados pelas relações de poder e pelos conflitos de interesse dos grupos sociais, em que, por meio dos discursos, dão a ver e pensar o real. Nesse sentido, para o autor, algumas obras literárias, como as Cantigas de Santa Maria, moldaram mais poderosamente que os historiadores as representações coletivas do passado. Nesse sentido, tomando as Cantigas de Santa Maria enquanto meio propagador de discursos, apresentam diversos recursos literários que contribuem para alcançar os seus objetivos, sejam eles de louvar ou evangelizar. Nesse sentido, podemos fazer uso dessas narrativas, dessas cantigas, na perspectiva de entender qual o cenário social, como as imagens de Maria foram construídas, utilizando quais fontes, para quais fins, por quais agentes sociais, para qual público, bem como mapear a construção da obra e a sua possível difusão. Com base em tais reflexões, e partindo das concepções teóricas e metodológicas das relações entre história e literatura, as preocupações essenciais que orientam a investigação em questão giram em torno da necessidade e da importância de compreender essas representações simbólicas de Maria de forma a exprimir o imaginário desse período. Buscaremos, pela análise historiográfica e literária,
explorar a potencialidade que emana das cantigas, de modo a perceber, por meio deste corpus, as imagens simbólicas da Virgem e analisar em que medida tais representações possuem elementos ligados à teologia ou nas representações sociais e políticas do período. Além disso, tomando por base as alegorias, refletir acerca do imaginário que permeava os homens e as mulheres do século XIII, a partir das condutas sociais retratadas e os modelos de virtude propostos para esta sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Alex, pela sua comunicação, gostei bastante, tá? Agora passemos a palavra ao nosso terceiro comunicador, Danton da Almeida. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade pelo Greenplexa de apresentar esse trabalho, dessa tarde bem produtiva, a professora Alcione pela mediação, a nossa comunicação durante a semana, e todos aqueles que estão nos assistindo, acompanhando. A comunicação de hoje ela tem o seguinte título: O ensino da língua portuguesa em uma escola manauara, relato de experiência a partir do programa de residência pedagógica subprojeto Língua Portuguesa. Então, eu vou compartilhar um pouco do ensino da língua portuguesa e das minhas experiências no programa Residência Pedagógica. De início, a gente precisa entender o que seria esse programa de residência pedagógica, qual é o objetivo dele. Então, pessoal, o programa de residência pedagógica ele faz parte da Política Nacional de Formação de Professores. O objetivo é aperfeiçoar esses alunos e ele é uma continuidade do PIBID. O PIBID ele é nos anos iniciais. O Residência Pedagógica ele já é na segunda metade. Por isso, que são os alunos da metade do curso de Letras, Língua e Literatura Portuguesa ou outra licenciatura até a fase final. No caso, tem que ter uns 50%. E o objetivo é aprimorar esse aluno, que ele chegue na sala de aula, quando ele estiver formado, e saiba lidar com as dificuldades, aprenda e tenha a facilidade de explicar os conteúdos. Então, traduzindo, a gente não sai tão cru. São oportunidades que a universidade oferece, como ensino, pesquisa e extensão. Não são apenas os alunos da faculdade que ganham, que recebem esses benefícios, mas os alunos da rede pública de ensino, que é o nosso público-alvo, bem como os professores que estão lá, por exemplo, há muito tempo e não têm conhecimento sobre as legislações, sobre o BNCC. Então, nós fazemos uma parceria entre aluno, entre o FAM e a escola. O subprojeto Língua Portuguesa. O programa Residência Pedagógica, no caso, o subprojeto Língua Portuguesa, ele precisa de um orientador, que no caso foi a professora Luciane Salorti, e nós temos um preceptor. O que seria esse preceptor? Ele é o professor responsável lá no Colégio Brasileiro, que no caso foi a professora Lucilene Serruia. O objetivo dela era avaliar, explicar à turma, explicar como funcionava a língua portuguesa e também nos avaliar junto com a professora Salorti. Então, era essa parceria. O Residência Pedagógica ele forma em conjuntos, que são grupos, e o meu grupo era formado comigo, Danton, a Gláucia, a Mariane, a Marcele Silva, Stephanie Santos e o Vinícius Milhomem. Nós trabalhávamos em turmas do ensino fundamental e médio e dividíamos para não acumular acumular alunos em uma sala e ter o conhecimento do todo, no caso da escola. O método de ensino. Todos nós que somos professores ou estamos em formação, nós nunca, esse é o ideal, nunca vamos acordar e pensar assim, nossa, eu estou com vontade de explicar a regência. Aí no outro dia eu vou acordar e vou falar assim, eu quero explicar figuras de linguagem. Não é assim. Nós precisamos de um método, nós precisamos de um planejamento. E o professor Luciano Amaral ele vai explicar um método de ensino que é esse conjunto de princípios teóricos, princípios organizacionais e ações práticas. Eu enfatizo o procedimento, que é o item C. Nesse método de ensino, que é esse planejamento, o planejamento de aula, o planejamento do curso, eu vou ter uma teoria, vou ter um projeto, que é esse plano, e o procedimento. Por que eu enfatizo o procedimento? Que são as ações práticas que implementam um projeto. Não adianta eu elaborar um projeto, uma aula maravilhosa, se o meu aluno ele não vai receber. Então, sempre nós fazíamos o diagnóstico, entender quais são as dificuldades dos alunos, o que os alunos estavam trabalhando e, principalmente, os professores, no caso, a professora da escola, para não ocorrer esse choque, tendo em vista que os alunos é o nosso público-alvo. E o segundo item,
como eu falei de teoria, eu preciso pensar na língua. Qual aspecto da língua eu vou trabalhar? Então, eu trouxe a concepção interacionista ou socio-interacionista. É o que nós trabalhávamos no Colégio Brasileiro. Um momento. Nós precisamos pensar nessa interação. Eu tenho o meu aluno, ele é o meu objetivo, ele tem que ser o sujeito ativo. Quando nós pensamos só, entre aspas, que eu vou explicar lá na frente, sobre a transmissão, que é eu entrar em sala de aula e passar o conteúdo, o meu aluno ele não vai compreender. Para mim, pode estar legal, eu expliquei o conteúdo, mas será que o meu aluno entendeu? Quais são as dificuldades? É um desafio, mas esse é o objetivo que nós devemos ter. Então, eu coloco bem já no finalzinho da citação. Consolidou-se na década de 70 no processo conhecido como virada pragmática, que elegeu o uso da língua como objetivo em que os estudos linguísticos devem girar. No caso, eu tenho que pensar no uso da língua, não apenas naquela gramática normativa, naquele conjunto de regras. Eu tenho que pensar na interação, na fala do meu aluno, na escrita, tendo em vista que são vários alunos e cada aluno tem as suas qualidades de escrita, de leitura, mas ele também tem as suas dificuldades. Então, nós precisamos pensar na língua em uso, no conjunto. E sempre a gente conversa muito isso em introdução aos estudos linguísticos, lá no primeiro período. E também é importante levar isso para a sala de aula. Nós escutamos muito no ensino fundamental, 8º ano, 7º ano, o meu colega é burro, não sabe português. Então, a gente precisa chegar em sala de aula e pensar nesse processo de desconstrução. Entender, sim, nós sabemos português, mas nós não dominamos uma norma da língua, a norma padrão. E a gente explica, mas como assim, professor? A gente fala, se você estiver aqui em Manaus e encontrar uma pessoa de São Paulo ou de outra região, você não vai entender a comunicação? Aí a gente explica a importância do processo da comunicação e tirar desconstruir, para não ter esse preconceito, meu colega é burro, meu amigo não sabe falar português, porque isso pode não parecer, mas afeta muito o aluno. E quando ele sai do ensino médio, do ensino fundamental, ele fala, Deus me livre de aprender português, não sei português, é muito difícil. E isso não pode acontecer, porque nós não estamos nos comunicando. Então, a gente explica também sobre esse português falado e sobre esse português escrito, essas modalidades. E vocês podem pensar assim, mas Danton, eu não vou ensinar gramática normativa, eu tenho que condenar a gramática normativa? Não, pessoal, isso a gente tem muito lá no primeiro período, eu tive essa sensação, agora eu vou combater a gramática normativa, ela não está certa? Não. A gramática normativa ela é importante, mas qual caminho eu posso seguir? A análise linguística. Como vocês podem ver nesse quadro, nós temos o ensino tradicional, que é o ensino de gramática, e a análise linguística. Então, eu não preciso fazer gramática normativa versus linguísticas. Não, eu posso fazer uma associação através da análise linguística. Enquanto ali na gramática, como vocês podem observar, eu tenho um sistema, uma estrutura inflexível, eu trato. Não, a língua ela sofre interferência. Os eixos. Quantas vezes nós, em sala de aula, pensamos, hoje a aula é de sintaxe. Não, amanhã é morfologia. Não, nós podemos trabalhar todos esses conteúdos juntos, mas integrado através do quê? Do texto, leitura, interpretação e produção textual. Eu posso trabalhar todos esses conteúdos juntos, sem separar. E a metodologia, que eu acho muito importante, que nós observamos ou então às vezes nem percebemos. Na gramática, temos a transmissão, que é até um termo que eu não gosto muito. É como se o meu aluno tivesse sentado e eu passasse o conhecimento. E não é assim. Eu tenho que promover a reflexão. Os privilégios, nós temos a metalinguística, que é só trabalhando a língua por si, mas não explicando as suas interferências, o epilinguismo. E temos a ênfase dos conteúdos. Como eu disse, leitura, interpretação e produção para os conteúdos gramaticais. Eu preciso desse conjunto. E a centralidade, que é o efeito de sentido, que nós vamos compreender no slide seguinte, daqui a pouco. E as unidades privilegiadas, o texto como um todo. Lembrando que essa tabela eu adquiri no ensino, na prática 6, uma disciplina da UFAM, o ensino da gramática normativa, que ao mesmo tempo que eu estava no residência, nós tínhamos essa disciplina, então foi bastante enriquecedor. E a predição. Quantas vezes em sala de aula nós estávamos lá e a professora ia falar, hoje vamos aprender regência.
Gente, isso quebra todo o planejamento, porque o aluno já sabe, ele não é surpreendido. Então, o que seria essa predição? É o ato de antecipar, adivinhar ou prever o texto. Como eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar o texto, o conjunto do meu texto. Sendo assim, eu quero trabalhar com regência, beleza. Mas antes eu pergunto, qual é o título? É um texto narrativo? É uma crônica? Eu preciso trabalhar todo o texto e todos os elementos. Mas eu também preciso tomar cuidado. Como eu coloco, alerta, não utilizar o texto como pretexto. Não adianta eu chegar em sala de aula e colocar um texto jornalístico e falar, eu quero 10 sujeitos simples e 5 verbos no pretérito mais que perfeito. Isso é o texto como pretexto. Então, eu tenho que trabalhar o texto como um todo, a forma dele, tendo aquela interface, literatura, linguística, produção textual, a interpretação. E o próximo passo é o eixo da gramática. Não é só eu chegar em sala de aula e explicar todo o conteúdo. Eu preciso pensar no meu aluno, como é que ele vai receber esse conteúdo. Então, eu trabalho a gramática como uma atividade reflexiva. Ele precisa compreender qual a importância desse conteúdo. Por que um verbo ele é pretérito mais perfeito? Quando é que eu vou utilizar? E aí eu já puxo a produção de sentido. O meu aluno precisa compreender, ele precisa refletir a importância da língua, a importância do conteúdo, mas ao mesmo tempo explicar, entender, fazer sentido para ele, não só chegar e explicar. Isso é muito fácil, mas eu preciso pensar no meu aluno. E nas normas de variedades, eu tenho várias normas, mas eu especifiquei essa, que o professor Carlos Alberto Paraco explica. Eu tenho a norma culta, que é a norma culta não homogênea e ela varia estilisticamente. Eu posso escrever utilizando a norma culta, mas pode ser diferente da professora Alcione, do professor Guedelha, porque cada um tem um estilo. Então, eu explico a norma normal e a norma normativa. A norma normal é a forma que nós escrevemos, utilizamos. A normativa é quando eu já chego naquele momento padrão. Então, eu preciso explicar, porque muitas vezes a gente só fala, não, mas o aluno ele pode falar porta, mas lá no Rio Grande do Sul, outra região, fala porta. Mas eu também preciso explicar que tem essa variação estilística na própria norma culta. Não é tudo engessado. E os comentários finais. Já estou finalizando, não sei se a professora mandou o recado, mas eu coloquei, não podemos apenas reclamar que um aluno ou uma turma não dominam o uso dos pronomes oblíquos, por exemplo, ou não conhece a transitividade de um verbo. Quantas vezes eu vi, ou vocês já viram, o professor termina o conteúdo, chega na sala dos professores, caramba, meu aluno não sabe de nada, nossa, aquela turma horrível. Mas eu vou ficar a vida toda reclamando? Não seria melhor eu apresentar os caminhos? Calma aí, você não sabe pontuar? Vamos preparar uma aula só de pontuação. Eu sei que é muito difícil, mas tem muitos colegas que falam, professor, então em prática, que a gente fala muito assim, mas na prática, na teoria é muito bonito, mas na prática é diferente. Não, gente, nós precisamos moldar. É claro que de um dia para o outro nós não vamos fazer milagre, mas isso é um processo. Então, como eu coloquei, é necessário apresentarmos os caminhos e as soluções em sala de aula. E quando eu estava produzindo essa apresentação, eu encontrei no Instagram uma fala do professor Odenildo Sena. Ensinar gramática é preparar o aluno apenas para fazer testes escolares. Ensinar a língua portuguesa é prepará-lo para a vida, desenvolvendo nele as competências da fala, da leitura, da interpretação e da escrita. Não sei se está aparecendo as fotos, mas aqui foi quando terminamos o programa, a professora Lucilene, junto com a professora Salorte e os demais colegas. Na foto 2 eu tenho o 8º ano 1. Aqui nós temos o término do projeto Soletrando, e o projeto Soletrando foi uma atividade extracurricular. Nós explicamos a acentuação, separação silábica, mas também colocamos na prática. Fizemos diferente de uma prova. Fizemos uma espécie de gincana e uma dinâmica. E essas são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Gente, preparem suas perguntas, vamos iniciar aí a última comunicação, o SAM em codossilábica, uma abordagem sociolinguística. Vanessa, você já está liberada para compartilhar a sua tela. Boa tarde, gente. Meu nome é Vanessa Lara de Souza Santos, e o título do meu trabalho é o S em codossilábica, uma abordagem sociolinguística do falado dos moradores da cidade de Tocantins, no Amazonas. Os objetivos.
O objetivo geral do trabalho foi investigar a variação do S em coda silábica no falar amazonense a partir de dados dos moradores de Tocantins, a fim de contribuir para o conhecimento das áreas dialetais brasileiras. Os nossos objetivos específicos foram descrever as variantes da variável dependente S em coda silábica existentes no falar dos moradores da cidade de Tocantins e analisar as variáveis independentes linguísticas e extralinguísticas que influenciam no uso de uma ou outra variante do S em coda silábica no falar dos moradores da cidade de Tocantins, no Amazonas. A respeito da fundamentação teórica, nós nos baseamos na teoria da variação e mudança linguística, com autores como Labov, Coelho, Braga e Molica, e, além disso, estudos realizados sobre o S em coda silábica no Brasil. Aqui nesse slide eu apresentei alguns teóricos que foram utilizados durante o trabalho, como Silvio Neto, Sherry Macedo, Canovas, Calui Moraes, Ora, todos eles trabalharam o fenômeno S em coda silábica no Brasil. Aqui, continuando, foi em ordem cronológica. Martins, Brescancini, Jesus e Mota, Smaiklova, Bass. Nesse aqui, nós temos os estudos a respeito do fenômeno no Amazonas, especificamente foi com Martins, Quara, Brito, Justiniano, Maia, Martins e Margotti. A respeito da metodologia. Para a realização da pesquisa, seguimos os seguintes passos metodológicos. Foram feitas leituras bibliográficas sobre a sociolinguística variacionista e sobre o S em coda silábica. Foram feitas transcrições grafemática e transcrição fonética do fenômeno em foco, como, por exemplo, casca, como está no slide, e depois foi feita a categorização dos dados transcritos, ou seja, nós colocamos um código para cada variável dependente para que esses códigos fossem submetidos a um programa de análise multivariada estatística chamado Goldvarb-X. Algumas observações sobre essa etapa da categorização. Durante essa etapa, dados de assimilação foram excluídos. E o que é assimilação? É um processo no qual um fone, por ser semelhante a outro, adquire a mesma propriedade fonética. Então, dados de assimilação foram excluídos, como, por exemplo, dois rapaz e as 6, entre outros. A respeito do corpus, utilizou-se parte dos dados coletados por Martins para sua tese de doutorado. A referida pesquisadora investigou a variável dependente concordância nominal de número dos municípios de Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tocantins. Na pesquisa a respeito do falar de Tocantins, investigou-se o falar de 12 informantes distribuídos em idade, 18 a 35, 36 a 55 e mais de 56 anos, sexo, mulher e homem, e escolaridade, 4 a 8 anos de escolarização e 9 a 11 anos de escolarização. A respeito do envelope de variação, nós temos então a variável dependente, explicando assim, definindo o conceito de variável dependente, é o fenômeno em variação, o fenômeno em foco. Então nós temos o fenômeno em variação, que é o arquifonema S em coda silábica, e esse arquifonema se realiza de diferentes formas, diferentes maneiras. Essas maneiras são as variantes. As variantes desse arquifonema são a alveolar, surda e sonora, a alveopalatal, surda e sonora, a glotal e o zero fonético. Então, nós temos as variáveis independentes, que também são chamadas de grupos de fatores ou condicionadores. E o que são esses grupos de fatores? São aquilo que influencia na realização de uma ou de outra variante. E eles podem ser de natureza linguística ou extralinguística. Os grupos de fatores linguísticos que nós controlamos foram posição, se é medial, se é final, tonicidade, se é tônica, se é pré-tônica ou se é pós-tônica. Contexto seguinte, se nós temos uma consoante, uma vogal, uma pausa. Extralinguísticas, sexo, escolaridade, idade, ocupação, mobilidade e localismo. A respeito da análise e discussão dos dados, transcreveu-se um total de 3.888 realizações do arquifonema S em posição medial e final, sendo alveopalatal com 66,3%, 2.579 dados, seguida das variantes alveolar com 25,7%, 998 dados,
glotal com 7,7% e o zero fonético com 0,3% dos dados. Aqui eu elaborei um gráfico com a distribuição do arquifonema S em coda silábica no município de Tonantins, no Amazonas. Aqui o que nós podemos perceber é que a variante alveopalatal foi a mais realizada pelos tonantinenses. Então, numa análise estatística, nós diríamos que essa variante alveopalatal é a aplicação da regra nessa situação. E agora nós avaliaríamos quais são os grupos de fatores que influenciaram, que favoreceram a realização dessa aplicação da regra. Então, nós controlamos as variáveis independentes: contexto seguinte, tonicidade, posição, idade, escolaridade, sexo, localismo, mobilidade e ocupação. Temos a aplicação da regra, variante alveopalatal, e algumas variáveis foram excluídas durante as rodadas estatísticas. Por que elas foram excluídas? Pelo motivo de sobreposição. O que é uma sobreposição? É quando o resultado de uma variável influencia no resultado da outra durante as rodadas estatísticas. Então, foram excluídas as variáveis posição, tonicidade e localismo. As variáveis independentes mais favoráveis ao uso da variante alveopalatal sudissonora, por ordem de seleção estatística, foram contexto seguinte, sexo, mobilidade, idade e ocupação. Não foi selecionada como relevante a variável escolaridade. A variável contexto seguinte foi analisada por meio de 3 fatores: S seguido de consoante, S seguido de vogal, S seguido de pausa. Aqui nós temos a distribuição dos contextos seguintes analisados, número de aplicação, total de realizações, porcentagem e o peso relativo. Agora, um resumo dessa tabela é que o contexto seguinte que mais favoreceu a aplicação da regra foi a consoante T, seguida das consoantes africadas J, Ch, F, G, P e pelo contexto pausa. O que nós percebemos nessas consoantes é que as consoantes africadas favorecem a realização da alveopalatal, que as consoantes, em sua maioria, surdas e oclusivas, favorecem a realização da variante alveopalatal. A respeito do contexto pausa, o que nós podemos concluir é que talvez, uma hipótese, é que essa variante alveopalatal seja a variante local, porque diante de pausa, ela se realiza e ela se alterna de acordo com o contexto seguinte. Os contextos seguintes que desfavoreceram a aplicação da regra foram essas consoantes e as vogais. O que eu percebi durante as transcrições fonéticas foi que essas consoantes favorecem a realização de outra variante, no caso, a variante glotal, como em mesmo e mais legal. E a respeito das vogais, elas favorecem tanto a variante glotal quanto a variante alveolar, como em mais eu e mais eu. A respeito da variável sexo, ela foi a segunda variável independente que mais favoreceu a realização da variante alveopalatal surdissonora. O que nós percebemos ao ver a tabela é que foram as mulheres que mais realizaram a variante alveopalatal, com 73,8% e 0,61% de peso relativo. De acordo com Molique Braga, as mulheres iniciam o processo de mudança linguística quando a variante inovadora é também a variante de prestígio. Então, nós poderíamos pensar, talvez, que essa variante seja de prestígio, mas nós precisaríamos cruzar resultados com escolaridade, com mobilidade e com ocupação. A respeito da variável mobilidade, ela foi a terceira na escala das que mais favoreceram o uso da variante alveopalatal surdissonora, e ela foi composta por 3 fatores: pouca mobilidade, informantes que saíram da cidade somente para viagens ao médico ou visitas a parentes e amigos; média mobilidade, informantes que moraram de 1 ano a 2 anos em outra cidade; muita mobilidade, informantes que moraram mais de 2 anos em outra cidade ou comunidade ribeirinha. O que nós percebemos é que aqueles com pouca mobilidade foram os que mais realizaram a variante alveopalatal surdissonora, ou seja, aqueles que menos se deslocaram de Tonantins, aqueles que menos se deslocaram da sua comunidade de origem, são os que mais realizam a variante alveopalatal surdissonora, o que nos leva mais uma vez a crer que talvez essa variante seja a variante local. A respeito da influência da variável idade, a quarta variável selecionada pelo Programa de Análise Estatístico,
o que nós percebemos é que a faixa intermediária, de 36 a 55 anos, ficou com peso relativo de 0,57 e de 18 a 35 com 0,51 de peso relativo. Ou seja, os mais jovens são os que mais realizam a variante alveopalatal surda e sonora. Mas também nós temos que reparar que esses números de peso relativo estão muito próximos do ponto neutro, que é o 0,5. A respeito da variável ocupação, ela foi a última variável selecionada como relevante e ela foi composta pelos seguintes fatores: ocupação baixa, agricultor, dona de casa, auxiliar de serviços gerais, pescador; ocupação média, autônomo, comerciante; ocupação alta, professor e professor aposentado. O que nós percebemos vale ressaltar que da ocupação alta só se enquadraram 2 informantes. Então, isso vai mudar na questão da análise dos resultados. O que nós percebemos aqui na tabela é que a ocupação média e baixa é a que mais favorece a realização da variante alveopalatal surda e sonora, com 0,60 de peso relativo e 0,52 na ocupação baixa. Essas são as minhas considerações finais. Em suma, os resultados mostraram que a variante alveopalatal foi a mais realizada pela comunidade tonantinense. E as variáveis independentes linguísticas e extralinguísticas que favoreceram o uso dessa variante foram, respectivamente, contexto seguinte, sexo, mobilidade, idade e ocupação. Então, dessa forma, nossos objetivos foram alcançados e eu espero que tenha contribuído para o conhecimento dessa área dialetal. Essas são as minhas referências. Obrigada. Aqueles que têm algum questionamento a fazer, parabenizo a todos os envolvidos, a Ana Luísa, Alex, Danton e Vanessa. Se houver algum comentário, se alguém quiser a palavra, é só comunicar que aí eu abro o áudio para vocês. A primeira aqui é para Ana Luísa, né, pela ordem. Ana Luísa, Laços de Família, eu lembro da novela, tá? Eu lembro do conto também, brincadeira, você sabe como eu sou. Mas antes de passarmos a qualquer outro assunto, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre a relação entre os personagens Antônio e Catarina. E o que representa o filho de Catarina no conto? Seria possível? Sim. A relação entre Antônio e Catarina é uma relação monótona. O som está um pouco baixo, Ana. Ah, não, eu que estou numa coisa errada, desfaça. Oi, melhorou? Não, sou eu, a culpa é minha. Bom, o Antônio e a Catarina, eles têm um casamento monótono, que eles chamam de calmo, mas essa calmaria esconde que o Antônio também é uma pessoa muito insegura, e ele percebe que a Catarina é mais insegura que ele, e então ele usa da fragilidade dela para conseguir o que ele quer. Ele procura humilhá-la para que ela se sinta abaixo dele e não largue ele, não queira realizar outras coisas diferentes da que ele quer. Ele tem, inclusive, um dia que é o sábado, é o dia dele de descanso. E a Catarina e o filho são obrigados a ficar em casa à disposição dele, mas não podem incomodá-lo, porque é o dia dele de descanso. E quando ele vê que a Catarina perdoa a mãe e pega o filho e sai para passear, é um baque muito grande para ele, porque ela está saindo para passear no dia de descanso dele. Então, ela está descumprindo uma regra dele. Então, quando ela consegue encontrar a significação dela, ela consegue também se impor nessa relação. E o filho deles, ele representa aquilo que a família pretendia ser e cultivar. Ele é frio, ele é distante, porque a família desejava banir as emoções e os sentimentos. Então, ele é um reflexo disso. E para Paula Regina Peron, ele não é nomeado porque ele é as coisas que Catarina e Antônio também não conseguem nomear, os sentimentos que eles não conseguem sentir nem nomear.
É isso. Alexia, olha, eu li seu texto lá, o seu resumo expandido. Aí na sua fala também já me veio outras situações. E aí me vem eu quis, assim, eu sempre gosto de trazer a coisa lá de trás para cá para frente, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui não é uma questão, mas é um diálogo que a gente pode abrir aqui. Haveria alguma relação da simbologia atribuída a Maria com a forma como ela é apresentada em O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna? Então, assim, a questão da gente pensar as representações de Maria numa longa duração, digamos assim, a gente consegue pensar que Maria, ela sofre, a imagem de Maria, ela sofre algumas alterações à medida da necessidade do povo que a cultua. Por exemplo, nós temos a imagem de Maria, que é cultuada no México, é a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América. E ela contém alguns traços, tanto psicológicos como até físicos, que são elencados a questão indígena, que é a questão que envolve ao povo mexicano. A mesma coisa a gente pode começar a pensar no próprio Brasil, que nós temos a Nossa Senhora Aparecida, que se a gente for pegar alguns estudos históricos e da materialidade da imagem, a gente vê que é uma Nossa Senhora das Graças, que ela ficou muito tempo debaixo d'água e que aí ela foi adquirindo aquela coloração que ela tem. Mas que o imaginário do período do século XVI, do século XVII, fez com que ela ficasse representada como a padroeira dos negros, a padroeira do Brasil e tudo mais. Nesse sentido, a gente consegue fazer algumas relações de Maria, da Maria medieval, para a Maria da contemporaneidade, que é representada pelo Ariano Suassuna no Alto da Compadecida. Mas, devido à consideração dessa Maria, que é de uma obra brasileira, né, Ariano Suassuna escreveu, apesar dele utilizar de algumas prerrogativas que a gente pode se remeter ao passado medieval, ele caracteriza, através do cinema, principalmente, a uma Maria mais voltada ao povo brasileiro, que é a questão de Nossa Senhora Aparecida. A gente vê pelos traços, principalmente voltados à roupa, não a questão da tonalidade de pele de Maria, que é mais próximo da Nossa Senhora Aparecida que nós conhecemos no Brasil, do que, diferentemente, da Virgem de Guadalupe, ou então de Nossa Senhora de Fátima, ou então de outras imagens que remontam a Maria. Todavia, a gente tem a pensar que, levando em consideração o histórico dessa obra, e possivelmente depois essa transposição para o cinema, e que também já eleva uma outra situação, que é essa questão da representação da imagem, né, que a gente pode pensar, até porque, e além de uma outra questão que a gente pensa, ela foi um filme feito no Brasil. Então, são algumas características que acabam por remontar uma imagem de Maria que é mais próxima dos brasileiros, tanto pela obra literária, né, como pela obra do cinema. Né? Então, assim, a questão da vestimenta, a questão de alguns tipos de traços que a gente pode fazer uma análise comparativa, pode se analisar como se fosse uma Maria que a gente pensa como a Nossa Senhora, que é a padroeira do Brasil. Eu acho que mais ou menos, pelo menos para início de conversa, a gente poderia pensar nessa forma. O programa Residência Pedagógica, no que se refere ao subprojeto Língua Portuguesa, pode ser considerado um programa viável para superar o profundo déficit de leitura e produção textual registrados em provas nacionais aplicados aos alunos da educação básica, no que concerne aos alunos do Amazonas ou de Manaus, no caso? Você acha que esse programa Residência Pedagógica ele seria uma solução plausível, viável, aceitável, aplicável para diminuirmos a grande lacuna sobre leitura e produção textual que nós temos no nosso estado em particular? Professora, depende.
Porque depende. Eu acredito que não é o programa em si, conforme está no edital, mas depende dos alunos que participam do programa Residência Pedagógica e dos professores que estão em sala de aula. Já digo os professores que estão na SEDUC, ou então na SEMED, os professores de carreira, vamos pensar assim. Porque não adianta o projeto ele ter a intenção, o objetivo, se na prática nós não caminhamos. Então, depende muito dos alunos. Eu posso muito bem participar do projeto, desenvolver as atividades, mas quando eu sair da UFAM, for para uma escola, rede pública especificamente, eu reproduzir tudo que já tem sido feito há muito tempo, porque a gente sabe, não são todos os professores da rede pública, não são todos os professores que têm essas dificuldades, mas ainda é possível perceber professores que estão ali só reproduzindo a gramática, só o conjunto de regras. Então, o programa Residência Pedagógica, assim como tantos outros projetos, como eu disse, que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, eles têm um propósito, mas na prática que nós devemos nos atentar. Ok. É um caminho ideal, sim, para sanar essas dificuldades. Espero que tenha respondido. Ok, Danton. A segunda eu vou deixar para o finalzinho, que é para finalizar tudinho, tá bom? Dá espaço Tudo logo bem. para Vanessa. Okay. Vanessa, eu sei a resposta, mas vou perguntar assim mesmo. Porque as mulheres tendem a liderar processos de mudança quando a variante inovadora é também a de prestígio? Assim, de acordo com Monique Braga, as mulheres do Ocidente, elas tendem a liderar mudanças quando a variante inovadora é também a variante de prestígio, porque elas querem se adequar à norma padrão, elas querem, por conta do padrão sexista, elas querem mostrar que elas sabem a norma padrão. Então, as mulheres utilizam mais a variante de prestígio do que os homens. Como os homens não precisam provar nada, então eles utilizam a variante que pode ser a variante não prestigiada, pode ser a variante estigmatizada. Então, essa é a resposta. Tá, mas são as mulheres do Ocidente, especificamente. Danton, voltando a você, tá bom? Aí é uma capciosa, hein? A chegada à universidade, particularmente ao curso de língua portuguesa, parece ser sempre motivada pelo aprender gramática. O que seria aprender gramática na escola e nos cursos, e no nosso curso, ou no curso de língua portuguesa? Então, professora, gostei da pergunta. Eu acredito que tem a ver com a nossa construção durante o ensino na rede de ensino, né? Ensino fundamental, ensino médio. Então, nós estamos tão acostumados a decorar, a aprender, e quando nós pensamos em seguir um curso de licenciatura, especificamente de língua portuguesa, a gente acredita que vai sair ditando as regras, ditando os esquemas que nós aprendemos em sala de aula, e tem aquela imagem, nossa, aquele professor sabe tanto conjugar um verbo, então analisar uma frase, quero ser como ele, ou então quero explicar como ele. Então eu acredito que devido a essa formação na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, nós acreditamos que a língua portuguesa é apenas isso. E quando nós chegamos na universidade, aí tem aquele choque no primeiro período, quando nós pensamos, bom, o que você aprende na sala de aula é a gramática normativa, mas aqui na universidade já tem um outro tipo de gramática, tem a gramática gerativa, aí nós aprendemos a gramática inata, enfim, nós aprendemos vários outros tipos. Funcional. Isso, professor, obrigado. São vários outros tipos de gramáticas, que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na escola. O conceito, né, no caso. Ana, assim, essa questão da metáfora do espelho, não, mas eu quero uma coisa mais profunda. Já que você falou em metáforas, né? A gente pode pensar, eu posso pensar nesse laços de família como aquilo que me oprime, aquilo que não que me une, mas que me sufoca, me amarra a uns sentimentos que, na verdade, eu não gostaria, já que a gente fala em Lacan, Freud, essas coisas todas, né? Poderia ser por aí. O título do próprio livro em que está o conto, né? Do próprio conto, na verdade.
Sim, porque a Catarina, ela se sente na obrigação de amar a mãe dela. Tem um trecho que ela fala que ela não podia dizer que amava a mãe, a mãe doía. Então era uma coisa que a amarrava mesmo, que machucava. Entendia, né? Quem quiser, agora um minutinho para suas despedidas. Agradecer o grupo Greenplexa pela oportunidade, a professora Alcione pela mediação, por todo o cuidado com a gente, e parabenizar os meus colegas que apresentaram hoje. Obrigada, Ana. Alex. Primeiramente, eu quero agradecer à Universidade Federal do Amazonas, né, pela oportunidade, através do grupo Greenplexa, pela professora Alcione, que eu passei a conhecer, assim, adorei, porque muito divertida, adorei. Eu acho que isso é muito importante dentro da academia, porque geralmente os eventos acadêmicos são muito sérios, então a gente não consegue conversar e fazer uma brincadeira, e eu particularmente gosto muito disso também. Até quando eu vou fazer algum mini curso, eu gosto dessa interação com o público e tudo mais. Então, eu quero agradecer, primeiramente, ao FAN, né, através do Greenplexa, agradecer a professora Alcione, que fez a intermediação, fez o papel de Maria nessa mesa, né, fazendo essa intermediação, né, agradecer a participação de todos nesse webinário. Eu acho muito interessante essa proposta que vocês fizeram. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei a divulgação, mandei e fui aceito, porque é uma forma da gente divulgar e a gente trocar ideias nesse panorama de isolamento social e a gente saber o que os nossos colegas de outras universidades estão fazendo, em que momentos, muitas vezes presenciais, não acontece, porque grande parte dos eventos são presenciais, e aí dificulta um pouco essa questão. Por exemplo, eu ir de São Carlos para a Amazonas já dificulta um pouco a situação. E aí de conversar sobre as pesquisas, isso é muito válido. Parabenizar os demais colegas que apresentaram hoje, eu acho que são investigações que têm grande futuro, né, principalmente a questão da formação docente, como o Danton disse, hoje isso é muito importante, a questão da literatura e da psicanálise da Ana Luísa, porque isso como a história também dá para trabalhar muito bem, e a pesquisa que envolve a questão da linguística histórica e da linguística regional, que a Vanessa também trabalhou, eu acho que isso também é muito interessante, muito válido e necessário, né, no momento que a gente vê somente a questão muito ampla, eu acho que a gente trabalhar nas especificidades é muito válido. Então, eu parabenizo a todos, agradeço pela oportunidade que vocês me deram, e eu já até vi no Facebook que vocês publicaram, eu agradeço, e depois eu até vou mandar um e-mail pedindo a apresentação que eu achei fantástica. Certinho? Obrigado, até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Danton. Então, queria agradecer a oportunidade. Eu estou em uma fase de, como posso explicar, de transição em relação à minha pesquisa, análise. Trabalho um pouco com a literatura, mas agora já estou na fase final do curso, então, digamos que hoje foi o meu começo, né, de uma nova área, de uma nova investigação. Então, estava bem nervoso, bem ansioso, mas eu quero agradecer a oportunidade para vocês assistirem, comentarem. Fiquei nervoso com os participantes também. Falei, meu Deus, eu tenho que fazer um trabalho assim que todos possam compreender, que foi bem intenso, mas deu tudo certo. E é isso, muito obrigado. Estamos aí. E só para enfatizar, a Stephanie Carolini está bem ali, ela foi a minha colega, parceira lá no Residência. Oi, Stephanie. É isso, gente. Me orientando. Obrigada, Danton. Vanessa. Obrigado. Só queria agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho no Greenplexa. É uma ótima oportunidade da gente apresentar as nossas pesquisas, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Então, foi ótimo. Muito obrigada a todos.